Olá, gente! Hoje vamos falar sobre limpeza de pele. Vou mostrar como eu faço e os produtos que eu utilizo. Então, a limpeza de pele é indicada antes de vários procedimentos, como tratamento de acne, rejuvenescimento, peeling, cirurgia plástica. Então, é um passo fundamental. Inclusive, ela veio ontem fazer um peeling, só que ela não tinha indicação de fazer o peeling primeiro. Então, a gente primeiro teria que limpar, porque é uma pele que estava com bastante comedões, então eu até pedi gentilmente que ela cedesse, que era um tipo de pele que eu estava procurando, para que vocês conseguissem visualizar melhor na câmera. Então a gente vai fazer todo o passo a passo para que vocês entendam como eu faço o procedimento. Então vamos iniciar a higienização. Eu gosto muito do glicólico, eu acho que ele remove bem as sujidades. Então vamos iniciar com a limpeza dessa pele. Eu removo com essas buchinhas que a gente faz, gás com um pedacinho de algodão, pra gente conseguir remover melhor. Se usar só a gás, a gente acaba utilizando uma quantidade muito grande. Se eu coloco um algodãozinho dentro, ele facilita a limpeza e diminui o consumo. Então eu limpei com o glicólico, com o Glicolic Cleanser, e agora eu vou passar o sabonete herbal com enzimas. É importante utilizar esse porque ele faz uma remoção maior dessa sujidadezinha, principalmente aquela pele mais seborreica, né? Então você dilui um pouquinho com água e aí vai fazer uma esfoliaçãozinha. Ele contém bromelaína, papaína, melafresh e ácido salicílico. Então a gente deixa alguns minutinhos e faz a remoção. Deixei agir alguns minutos fazendo movimentos de esfoliação. Então vou remover. Se você tiver uma pele mais acneica, mais inflamada, o ideal é que não faça uma esfoliação muito intensa. Então ele é bem suave, eu gosto de fazer uma esfoliação com acne mais inflamatória, porque ele também é antibacteriano. Vocês têm a opção também de optar por um esfoliantezinho que eu gosto muito, que é o Fresh Peel. E vocês podem também fazer o peeling diamantado, se essa pele não tiver acne inflamatória. Então, às vezes eu utilizo, se for uma pele que está muito keratinizada, né, que tem uma epiderme muito espessa, eu faço levemente o peeling diamantado, substituindo às vezes o esfoliante. Vamos agora para a parte de emoliência, que é uma parte fundamental na limpeza de pele. Eu vou usar o emoliente gel creme. A pele de Vanessa é uma pele com predominância de comedões abertos e fechados. Ela tem bastante hiperpigmentação porque ela manipulou muito essa pele, mas a predominância da acne dela é mais comedoniana mesmo. Então tem bastante sebozinho retido, a gente precisa remover, então eu preciso de uma emoliência maior. Então como eu faço? Eu coloco esse gelzinho e aí depois eu vou colocar o algodão com o trieta líquido. Então espalhei na pele toda, massageando até absorver. Eu quero que a pele absorva. Então nós vamos ter ativos com a água floral de camomila, o trietanolamina e a arginina. E ele tem um pH 10. Então a gente vai conseguir uma emoliência maior. Eu gosto muito desse emoliente, tá? Pra mim é fundamental, principalmente naquela pele que é mais resistente, né? Uma pele mais oleosa, ela tem uma lubrificação natural. Então você normalmente consegue a extração com mais facilidade. Mas uma pele normal, uma pele seca, realmente o comedão é mais incrustado. Então eu preciso de um produto com um poder de emoliência maior. Após aplicar o emoliente, então a pele já absorveu, eu vou fazer compressas de algodão com o trieta e arginina, tá? Que é o Ultra X. Para facilitar a aplicação, eu utilizo um borrifadorzinho, porque fica mais fácil da gente aplicar. E aí eu faço compressazinhas, borrifo bastante para facilitar e vou fazer as compressas. Eu gosto muito desses algodõezinhos que já vem cortadinho, que eu acho que é mais fácil aplicar. Mas vocês podem também cortar o algodão. E às vezes eu compro aqueles rolos grandes e corto, né? Acaba saindo mais em conta. Mas para extração eu confesso que esses são melhores. Então a gente vai espalhar no rosto toda a compressa. Então apliquei toda a compressa de trieta líquida. Às vezes eu ainda complemento com uma borrifadazinha. Tem que ficar bem molhadinho.
E aí a gente tem que deixar agir. Então eu vou potencializar o efeito. Posso utilizar o vapor? Posso. Quem gosta do vapor, eu, por exemplo, não gosto mais de utilizar vapor. Tem um bom tempo, tenho 2 vapor aqui na clínica, mas não utilizo. Eu acho que tanto o emoliente quanto o Ultra X, eu acho que não precisa, sinceramente, do vapor. Tem muita gente que acaba se incomodando com o aquecimento, mas tem profissionais que gostam, que não abrem mão, vocês podem utilizar. Outra dica bacana que eu gosto muito é utilizar o Termomask, que ele vem no kit do Thermopil. Ele é uma máscara que ele vai aquecer e ele tem ondas eletromagnéticas e infravermelho. Então pode utilizar. Eu fiz vários testes e achei que ajuda bastante. Então vocês podem potencializar o efeito. O que eu faço para proteger um pouquinho mais o rosto? Eu faço uma camadazinha com a gaze, só para proteger um pouquinho mais os olhos dela, tá? Boto 2 gazezinhas, que aí ela vai proteger, inclusive não ficar molhando a máscara, né? Eu amo o resultado. Depois eu vou tentar fazer o vídeo do Thermopil, que é um tratamento rejuvenescedor, né? Preenchedor de linhas de expressão. Então, gosto muito dos resultados, gente. Tenho tido resultados impressionantes. Então, eu vou aplicar ela, vou deixar aqui de 10 a 15 minutos fazendo a emoliência. Após 10 minutos fazendo a emoliência, vamos retirar agora a máscara. É muito importante durante o tratamento com aquecimento que você esteja perto da sua cliente. O Trieta, às vezes, ela já deixa um pouco sensibilizada a pele, dependendo do tipo de pele. Então, é importante estar perto, observando se essa pele consegue aquecer sem tanta sensibilidade. Quando você for retirar, deixar a máscara esfriar aberta, tá? É muito importante, eu sempre deixo ela, tanto no aquecimento quanto depois que eu desligo, ela abertinha para que não danifique. Após fazer a emoliência, vamos iniciar a extração. Eu coloco 2 algodões para proteger o dedo, e aí inicio sempre a extração pela testa. Então, eu vou fazer testa, região zigomática, queixo e por último o nariz. Então, outra coisa importante uma dica que eu queria dar a vocês. Eu uso muito também o extratozinho, né, a curetazinha, para remover somente essa camada mais espessazinha. Então, a gente vai passando e vai fazendo a remoção. Mas não é para ser um instrumento de tortura, gente, pelo amor de Deus. Você tem que usar o extratorzinho, mas de forma leve. Tem gente que chega aqui traumatizado porque a pessoa utilizou de uma forma muito forte, muito intensa. Então eu vou aplicar somente para tirar, se vocês olharem, não sei se vocês conseguem ver a quantidade de sebo que a gente consegue remover. Então somente para iniciar a limpeza, mas eu vou fazer as extrações. Então, olha a quantidade. Consegue ver? Né? Então, tem bastante. E aí, vamos iniciar a extração. Como a predominância dos comedões de Vanessa são comedões fechados, eu vou utilizar uma agulha, é uma agulha descartável, para a gente romper essa camada. Então, eu utilizo somente na epiderme, tanto que ela não vai quase sentir, para eu facilitar a extração. Essa limpeza, ela não precisa ser tão dolorosa. E a forma de aplicação da agulha não é você introduzir ela de forma profunda, é bem superficial. Certo? E aí vamos iniciar a extração. Consegue visualizar? Então eu consigo remover esse comedão sem gerar tanta dor. Então, olha como fica mais fácil a remoção. E aí eu vou colocar aqui para vocês visualizarem a quantidade de comedões que a gente vai conseguir extrair. Então, nós fizemos a extração totalmente desse lado. A pele já se apresenta bem mais limpa.
apesar de estar vermelha ainda por conta das extrações. E olha a quantidade de cravo que a gente já removeu desse lado. Bastante sebo, ainda tem profissionais que não indicam a limpeza de pele. Impossível eu fazer um procedimento com a pele tão obstruída dessa forma. Então, olha a quantidade de sebo que a gente consegue remover dos poros. O ideal é que a gente consiga remover o máximo possível para que essa pele consiga um resultado mais satisfatório no tratamento. Não adianta eu querer tratar essa acne dela se eu não remover essa quantidade de sebo. E aí eu vou passar os produtos para uso em casa para a gente conseguir controlar. Não sei se consegue pegar bem direitinho. Olha a quantidade que a gente já removeu. E aí a gente nem terminou ainda a limpeza. Então, eu vou abrindo e vou removendo, olha aqui, esse aqui. Todas essas sujidades. Olha a quantidade. E sem precisar tanto sofrimento na limpeza. A gente consegue remover se o produto tiver uma boa emoliência. Então, o produto é fundamental para que a gente consiga um resultado satisfatório. Então, estamos finalizando a limpeza e eu queria dar uma dica importante. Na região do nariz, principalmente uma pele mais oleosa, vai ter um tipo de cravozinho, lanugo, que esse é bom a gente retirar com a pinça. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó, ele. E aí eu removo ele com a pinça, diminuindo a dor da limpeza, né, da extração. Então é muito mais fácil eu pegar a pinçazinha e fazer a remoção. Aí, pronto. Então eu espremo e em seguida puxo com a pinça. Aí, pronto, saiu. Então, estamos finalizando a limpeza de pele. A gente conseguiu remover bastante. E eu queria mostrar uma coisa a vocês. A gente avaliando a pele, a gente não consegue visualizar, às vezes, o comedão, principalmente o fechado. Então, às vezes, a gente tem que esticar a perna para visualizar. Então, se vocês observarem aqui do lado, eu vou encontrar algumas que eu ainda não consegui remover. E aí, a gente vai vendo se a gente consegue remover. Aí, já começou a sair. Então, aqui tem outro. Tá vendo? Então, tem que abrir a pele pra gente conseguir visualizar direito. A gente já melhorou muito a pele dela. A gente conseguiu remover bastante essas lesões da pele. Só tá marcadinho porque ela lesionou, manipulou muito a pele. Se ela não tivesse manipulado, a pele dela iria sair daqui praticamente normal. E olha que eu nem acalmei ainda. A gente nem cauterizou, nem acalmou. Então, é importante ir fazendo uma tração na pele pra gente conseguir visualizar direito. Finalizamos a extração e agora eu vou tonificar a pele para iniciar a cauterização. Finalizamos a limpeza de pele. Observem que a pele não tá tão vermelha, não tem tanto edema. A gente manipulou bastante a pele de Vanessa, então a limpeza ela vai muito bem da mão do profissional. Lógico que o produto ele vai influenciar. Um bom produto, principalmente esses que a gente utilizou, são excelentes produtos, que é o da Cosmobeauty, ele dá uma emoliência maior, então ele ajuda no procedimento, mas a mão do profissional é quem vai determinar. Vanessa me falou que fez uma limpeza, ficou com muita crosta após a limpeza de pele, então é um procedimento inadequado. Nós utilizamos agulha e eu tirei muito sebo. Então, olha aqui, a gente nem acalmou ainda a pele, né? Então, vamos para o processo de cauterização. Outra dica que eu queria dar a vocês é que não encostar dessa forma aqui, que ele dá o choquezinho. Se eu colocar o meu dedo e colocar na pele, eu vou diminuir essa sensibilidade de choque. E aí eu vou passar na pele toda. A função do cauterizador é bactericida, né? Acalmar também essa pele. Então ele ajuda bastante no procedimento para finalizar. Então, mais uma vez, quando eu for mudar de local, eu ponho o dedo. Com isso eu diminuo essa sensibilidade.
Finalizamos a cauterização. Quero dar mais uma dica a vocês: o uso do Dermaled. O Dermaled é um laser de baixa frequência. Ele vem nos kits do Green S Peel e do Acne Derm. Então eu gosto muito de utilizar ele após limpeza de pele. Eu vou programar ele no programa 6, que ele é o azul, o ambar e o infravermelho. Então ele vai agir tanto na bactéria no P. acne, quanto vai melhorar o clareamento e a hidratação dessa pele. Eu utilizo esses protetores que eu comprei junto com o laser que a gente tem aqui para rejuvenescimento. Então, como ele tem uma luz muito forte, o ideal é que você proteja o olho do seu cliente. E aí eu vou programar no 6. E aí vou utilizar. Eu utilizo 2 de uma vez para facilitar o tempo, porque a limpeza ela não pode também se estender muito. Máximo 2 horas no total da limpeza. Então vou utilizar 5 minutos. Utilizo muito ele também pós-operatório para cicatrizes, principalmente de abdominoplastia, mamoplastia. Ele dá um resultado muito bom. E para finalizar a limpeza de pele, vou optar por uma máscara cicatrizante, né? Porque a gente manipulou muito essa pele. Então eu vou optar pela Purific Mask, tá? Que é uma máscarazinha com argila. Eu gosto muito dela. Então ela tem alguns ativos como zinco, água floral, argila verde. Se ela tivesse uma pele que tivesse ficado muito perêmica, muito vermelha, eu iria optar pela Glacial Mask, que é uma máscara que acalma bastante. Eu adoro essa máscara, ela pra mim é o SOS. Então às vezes aquela pele que sensibilizou após um peeling ou sensibilizou após uma manipulação excessiva, a gente acaba utilizando. Como eu utilizei o Dermaled, ele também acalma muito a pele, certo? E também temos a Sensitive Mask, que eu gosto muito dessa máscara também, que a gente pode optar. Então vai depender muito aí do tipo de pele. Então a gente não pode mais utilizar os pincéis, que eu adorava, meus pincéisinhos. Então a gente vai espalhar com o dedo mesmo. É uma máscara bem fácil de aplicar. Então vou aplicar a máscara finalizadora no rosto todo. Ela tem argila verde, minerais essenciais, água floral de lírio e zinco. Então ela vai melhorar também nessa questão da cicatrização e acalmar um pouco mais a pele. O bom dela é que ela é fácil de espalhar e fácil também de remover. Então removemos a máscara e eu quero mostrar pra vocês, olha a diferença dessa pele. A gente acabou de manipular essa pele, manipulamos muito, gente. Então pra quem não acredita que é possível fazer uma limpeza sem marcar tanto, tá aqui a prova, tá? Essas manchinhas, essas hiperpigmentações foi o que ela manipulou antes da limpeza de pele. Então o melanol se sente agredido e manda pigmento. Então a gente vai ter que entrar com um despigmentante. Como a acne dela era mais comedoniana, eu vou passar para uso em casa o Meladerm. Então pra gente melhorar também essas hiperpigmentações, certo? Então o Meladerm, ele vai tanto ter um efeito queratolítico, ou seja, vai diminuir a quantidade de queratina, evitando que forme o tampão, para que o sebo consiga sair novamente, certo? Então a gente vai conseguir um clareamento nessa pele. Olha a região aqui que ela não manipulou, então nariz, tá vendo? Testa, olha a diferença. Então uma pele muito bonita, uma pele muito iluminada, hidratada. Tá feliz, Vanessa? Muito. Muito feliz, né, amor? E doeu muito a limpeza? Não doeu. Não doeu, né? É bem diferente da outra limpeza que você fez? Muito diferente. Da outra limpeza, eu fiquei toda marcada e com o rosto muito inchado. Não fiquei. Pronto, então isso mostra a vocês que a importância da manipulação correta. Então a gente vai finalizar, eu gosto sempre de finalizar, eu uso esse da Biomarine, que é o Controderm A5. Ele tem uma basezinha, então ele vai dar uma tonalizada na pele. E não sei se vocês já tiveram algum caso na clínica de vocês, de fazer a limpeza de pele no outro dia ou depois estourar muita pústula. Eu já tive casos aqui e já recebi muita gente. Aí eu acredito que seja a manipulação. Então tem que ter muito cuidado com a higiene, usar tudo descartável, evitar usar agulha. Tipo, você tem uma pústula às vezes e você tem um comedão. Então às vezes tem muita secreção, eu retiro aquela secreção, mas eu não posso utilizar a mesma agulha para remover o comedão fechado. Então a gente tem que trabalhar com 2 agulhas para não contaminar. Então às vezes pode acontecer. Depois que eu comecei a utilizar o Dermaled, nunca mais aconteceu de ter a pústula após limpeza de pele. Então eu vou passar toda essa loção secativa na pele toda. Então espalhei a loção secativa e agora eu vou colocar um filtro solar. Eu gosto muito de usar o pó, que é o filtro físico, mas quem gosta de optar pelo filtro químico
pode utilizar o Cosmoblock, ele tem uma base, mas como a loçãozinha secativa já tem uma base, ele tem até inclusive um pouquinho de fator de proteção solar, ele tem FPS 20, eu prefiro finalizar com pó. Então já tem muita química, às vezes acaba ardendo um pouquinho. E outra coisa, não pode aplicar com a buchinha, tá? Pegar a buchinha e aplicar em todos os clientes. Não, pega uma gazezinha descartável e aí a gente vai dar uma leve batidinha aqui para espalhar o filtro solar. Então é importante também não contaminar a região que a gente acabou de tratar. Ficar utilizando a mesma bucha em todo mundo, não pode. Então é isso, meninas. Finalizamos aqui. Quero agradecer a Vanessa pela gentileza, né, de ter ficado, porque normalmente para gravar um vídeo desse aí são umas 4 horas pra gente conseguir gravar. Toda hora tem que parar, voltar, a gente erra e tem que voltar também para poder corrigir os erros. E quero agradecer e mostrar aqui a vocês que é possível, né, fazer sim um procedimento bem feito sem ter que sensibilizar tanto essa pele. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.